Bom, nesse vídeo a gente vai abordar então o momento aplicado arbitrariamente. A gente tem aqui um eixo, né, uma barra com área de seção transversal simétrica, tá? Então a gente tem aqui esses eixos Y e Z, né, que são os eixos principais de inércia, né, que tem a origem aqui no meu centroide. E eu tenho aqui aplicado um momento M, né? E esse momento M, ele não está sendo aplicado em torno aqui dos meus eixos principais, tá? Bom, então como que a gente vai resolver um problema desse tipo? Esse meu momento M, ele faz um ângulo θ aqui, ó, com o meu eixo principal Z, né? Então eu posso calcular uma componente desse momento em relação ao eixo Z e o componente desse momento em relação ao eixo Y. A componente do momento em relação ao eixo Z é o MZ, que é dado então por M cosseno de θ, né? E a componente Y do momento é o MY, que é dada aqui por M seno de θ. Bom, a gente tem que considerar então o sinal, tá? Então a nossa convenção de sinal vai ser que o θ vai ser positivo, né, se ele for direcionado do eixo mais Z para o eixo mais Y, né, do eixo positivo Z para o eixo positivo Y. Tá? Bom, então, né, a gente pode fazer o quê? Calcular a minha distribuição de tensão, né, referente a esse momento em torno do eixo Z e esse momento em torno do eixo Y. Tá? Então, a gente tem aqui na figura, né, essa minha distribuição de tensão causada pela componente Z do meu momento e aqui uma distribuição de tensão causada pela componente do momento em Y. Bom, como que a gente calcula essa tensão? A gente vai poder utilizar então a fórmula da flexão. Né? Então, a gente tem aqui que a tensão vai ser igual a menos mzy sobre o momento em relação ao eixo Z. Bom, aqui a gente tem um sinal negativo, por quê? Porque o meu momento, né, quando ele é aplicado aqui em torno do meu eixo Z positivo, eu vou ter aqui, para y positivo, eu tenho força o quê? De compressão ou tensão de compressão, que é negativo. Então, como o meu momento é positivo e o y também é positivo, a gente precisa colocar esse sinal negativo, né? Olha só, se a gente considerar um y negativo, né, nesse caso, a gente tem força de tração. Então, a minha tensão ela é positiva. Então, y negativo. Né? Com esse sinal negativo, a gente vai ter, então, uma tensão positiva. Já que, para essa tensão em relação ao eixo Y, né, ela vai ser dada por my vezes o z, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Y. Tá? Bom, então, essa minha distribuição de tensão, né, pelo princípio da superposição, a gente poderia somar essas duas distribuições e encontrar, então, a minha distribuição causada pelo momento M. Tá? E é o que a gente vê aqui. Tá? Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Nesse caso aqui, quando a gente tem um momento em relação ao eixo Z, a gente vai ter tensão máxima aqui, de compressão na minha superfície inferior e tensão máxima de tração aqui na superfície inferior. Já que, quando a gente aplica o momento em relação ao eixo Y, eu vou ter aqui uma tensão máxima, né, de tração aqui do meu lado esquerdo, né, na minha superfície esquerda, e uma tensão máxima de compressão na superfície direita. Tá? Bom, quando a gente faz essa somatória das minhas distribuições, a gente vai ter 4 possíveis pontos, né, de tensão máxima. Onde a gente vai ter esses possíveis pontos? Justamente aqui, nos meus cantos, né, por conta dessa configuração aqui da minha tensão. Então, a gente sempre tem que calcular, né,
as tensões, né, em cantos opostos para a gente determinar, então, qual é a tensão máxima. Bom, então, a minha fórmula da flexão assimétrica, a minha tensão, né, vai ser igual a menos mz vezes y dividido por iz, mais my vezes z dividido por iy, né, onde o sigma é a tensão, né, y e z são coordenadas do ponto medidas em relação ao meu eixo x, y, z. My e mz são as componentes do momento interno, né, resultante direcionados ao longo, né, do meu eixo y e z, e y e z são os momentos principais de inércia calculados em torno do eixo y e z, né, que são aí os eixos principais de inércia.